Olá pessoal, tudo bem? Hoje na nossa aula de urgência e emergência nós iremos falar das diretrizes de atendimento na parada cardiorrespiratória, dando continuidade na nossa última aula, né? E aí, eu disponibilizei para vocês algumas diretrizes internacionais que são utilizadas, mas a mais especial, mais específica é o American Heart Association, ele que vai embasar, né, todo esse cuidado com o paciente. E aí, nós vamos utilizar, né, o atendimento inicial, que é o suporte básico, né, ou suporte primário, e também o atendimento avançado, que é o ACLS. Então, nós vamos trabalhar com o BLS e o ACLS. E aí nós temos uma corrente de sobrevivência que são 5 itens que nós devemos proceder. O acesso rápido, então, para a gente ligar rápido para pedir a emergência. A RCP rápida, né? A desfibrilação rápida. O encaminhamento a esse paciente a uma unidade específica de forma rápida e o cuidado, né, pós-PCR de forma rápida. E aí a gente entra no suporte básico, então, que é o BLS. Ele mostra pra gente, né, o ABCDE, ele vai se tornar só ABC, né, e aí nós iremos trabalhar o seguinte, CAB. O que é isso? C, nós vamos fazer compressão, depois vias aéreas e depois respiração. Então, isso nós vamos seguir, né, básico. Primeiro, faço compressão, depois vias aéreas, depois respiração. Isso seguindo o suporte básico de vida, né? E aí, a questão do alerta, né? Acessar a responsividade do paciente. Eu vou encostar no ombro do paciente, no paciente, vou perguntar para ele: Fulano, você está bem? Eu vou indagar ele para saber se ele está bem. E aí, depois disso, eu vou fazer a posição da vítima, né? E checar a respiração. Sempre tentar deixar o paciente em decúbito dorsal horizontal. E a gente rola o paciente, né, com uma tábua ou uma superfície rígida de preferência, porque se o paciente tiver alguma lesão na cervical, isso pode complicar. Em caso, se esse paciente estiver em posição prona e não puder virar, porque já tem uma lesão, inicia a RCP de toda forma. Após isso, então, a gente entra no passo 3. Eu preciso de ajuda. Quando eu tenho 2 socorristas ou mais, um vai pedir ajuda e o outro inicia a RCP. Quando eu tenho somente um socorrista e esse socorrista ele está observando que a causa provável é parada cardíaca, né, uma relacionada à parte cardíaca, ele vai chamar ajuda e depois ele vai iniciar a RCP. Mas se esse socorrista ele observar que a provável causa é uma hipóxia, então uma falta de oxigenação, ele vai iniciar uma RCP de 2 minutos e depois ele vai chamar ajuda. Então ele vai fazer o protocolo ao inverso. Saio dessa questão e vamos fazer a checagem do pulso, de preferência o carotídeo. Ele não é o método ideal, mas também não há outro que a gente consegue localizar de forma correta, né? E aí também não é recomendado pelos leigos, por quê? Porque talvez ele não consiga fazer, né, de forma correta. Então a gente vai puncionar a carótida para avaliar, aproximadamente uns 10 segundos. E aí a gente começa a compressão torácica, sempre 2 dedos acima do externo, né? Lembrando, vou deixar um vídeo para vocês de como realizar as compressões torácicas de forma correta, tá? Então a gente não vai usar os braços, nós não estamos fazendo exercícios físicos no paciente, então a gente tem que ter cuidado com isso. E tem que lembrar que é sempre no centro do tórax, a mão dominante tem que estar embaixo e a gente vai afundar o tórax aproximadamente 5 a 6 centímetros e retorna à posição original e começa novamente. A frequência ela tem que ser em torno de 100 a 120 por minuto. E aí, alternar, né, com o responsável pela compressão a cada 2 minutos. Então, a gente faz um rodízio para não ficar tão cansado. E aí, para vocês terem uma noção, relação à compressão. Adultos, 30 para 2, um ou 2 socorristas. Crianças, se for um socorrista, 30 para 2. E se for
2 socorristas ou mais, 15:2. E também bebês a mesma coisa, um socorrista 30:2 e 2 ou mais socorristas 15:2. O que é isso? Eu faço 30 compressões, 2 ventilações. Eu faço 15 compressões e 2 ventilações. Repara que só vai alterar na criança e no bebê, tá? No adulto sempre vai ser de 30:2. Outra coisa que vocês têm que ver é a questão da importância da abertura das vias aéreas. A gente já tinha falado isso no protocolo XABCDE, né? Então, a gente vai trabalhar com o quê? Para avaliar se eu não tenho nenhum objeto estranho, então sempre elevar a mandíbula, né? E para que o quê? Eu não tenha nada, tem que observar, talvez é necessário um colar cervical, dependendo da forma que o paciente caiu. Tenho que ver se eu não tenho nenhuma obstrução. Se vocês observarem, a vítima é suspeita que não tem suspeita de lesão cervical, nós vamos fazer a manobra de inclinação da cabeça, né, e elevação do mento. Então, é a manobra de chin lift. Então, eu vou o quê? Elevar a cabeça do paciente. Se eu observar que esse paciente ele tem suspeita de lesão cervical, nós vamos fazer a de jaw thrust. O que é essa? Eu vou tracionar a mandíbula e suas variações. Então, eu não vou elevar o pescoço do paciente como na chin lift. Então, eu vou tracionar e abrir a boca do paciente. Então, vai ficar assim, ó. Tá? Para que o quê? Para que eu não tenha uma hiperextensão e que isso leve o quê? O paciente a ter, né, uma lesão futura, um agravamento da lesão. As ventilações, elas têm que ter duração de um segundo e eu tenho que ter, né, a expansão do tórax. Resolvi isso. Agora, vamos ter que chocar, né? Questão de choque. Preciso do DEA, né? O DEA sempre vai estar dentro das ambulâncias, né? Hoje eles são bem práticos, as formas para a gente trabalhar. E aí, eu tenho que avaliar o seguinte. Eu tenho os choques. O ritmo que é chocável e o que não são chocáveis. Eu só vou fazer choque no paciente, né? Só vamos usar o desfibrilador, o DEA, se esse paciente estiver fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Se ele tiver assistolia, que é parado, o paciente não está com batimentos, ou ele está com AESP, que é a taquicardia sinusal na ausência de pulso, esses ritmos não são chocáveis. Devo fazer o protocolo de 30:2 até retomar o pulso do paciente. E aí, a gente sempre preocupar com isso hoje, né, com os DEAs que nós temos, que são suportes bem avançados, ele vai determinar a frequência e ele vai fazer o disparo. Tanto que é tão interessante que ele fala pra gente, afasta. Ele mesmo avisa pra gente. Antigamente a gente tinha que falar afasta, né, agora é ele que fala. E aí, o BLS, ele mostra o profissional de saúde em questão ao quê? O que mudou? A questão de quê? De ajudar, né? A forma de respirar novamente, checar o pulso, compressão 30:2, batimentos tem que estar, a frequência tem que estar acima de 100. Então, eu só tive o quê? Uma complementação, por exemplo, do BLS de 2005 para o BLS de 2015. E aí, a gente entra no questão do ABCD secundário, que aí já entra no suporte avançado. Aqui a gente vai preparar uma via aérea avançada, que no caso é fazer uma intubação do paciente. Então, a gente vai usar um tubo orotraqueal, né, uma máscara laríngea, para que o quê? Para que eu tenha uma melhor permeabilidade, né, das vias aéreas. Vou fazer uma boa ventilação, então, vou fazer uma checagem clínica, então vou ter, né, o capnógrafo, que é o quê? Que eu vou avaliar frequência cardíaca, que eu vou avaliar a saturação desse paciente, batimentos cardíacos. Isso faz com que o quê? Que eu avalie as ondas, né, de como que está sendo esses batimentos cardíacos do paciente, como que é o processo antes da intubação, depois que eu intubei ele, como que está ocorrendo aquilo ali. E aí, vamos fazer a monitorização até a chegada, né, na unidade de atendimento. E aí, muito importante, acesso venoso. Sempre, gente, olha acesso venoso de grande calibre. Então, se for periférico,
um grande calibre, se for o central, de preferência subclávia. Nós temos hoje as punções intraósseas, tá? Que são dispositivos que o interessante que o enfermeiro pode fazer, tá? Ele é habilitado. E o tubo endotraqueal, então, que é o quê? Uma forma de circular mais rápido o sangue ali. Quais são as drogas que nós vamos utilizar numa parada cardiorrespiratória? O vasopressor ele deve ser feito de 3 a 5 minutos e o principal é a epinefrina, que é a famosa adrenalina, e vocês estão fazendo esse trabalho dos medicamentos em UTI, tá vendo esses daí, geralmente 1 miligrama e eu não tenho uma dose específica. E eu tenho também a vasopressina, né, que são 40 unidades internacionais. Antiarrítmico, amiodarona, 300 miligramas, tá? Podendo repetir após 3 a 5 minutos. E a lidocaína, que é uma segunda escolha, caso eu não tenha amiodarona, né? Que eu vou usar 1,5 por quilo, tá? E aí a gente entra num diagnóstico diferencial. Isso daqui vem para mudar tudo, gente, que é o chamado 5H e 5T. O 5H nós vamos ver a hipovolemia do paciente, nós vamos avaliar se tem hipóxia, nós vamos observar se esse paciente tem a hipotassemia, então se tem pouco potássio na corrente sanguínea, ou se tem a hiperpotassemia, que é muito potássio na corrente sanguínea, e vamos observar se esse paciente está com hipotermia. Ludmila, tem hipotermia, aquece. E vamos fazendo, né, reposição. E o 5T? A gente faz o tamponamento, que é através de punção. Observo se tem o pneumotórax, se tiver nós vamos fazer punção também. Pode ficar tranquilo que depois eu vou mostrar para vocês a questão do pneumotórax, tá? A gente faz um TEP, que é o trombolise, então diluir algum possível trombo na corrente sanguínea. Observo se esse paciente tem algum trombo coraniano, então, por exemplo, se ele tem um infarto. E se tem algum tóxico, se tem alguma toxicidade, e administro o antídoto. Isso daí vem para que o quê? Para que eu melhore os níveis de assistência do meu paciente. Eu fazendo essa mudança, vocês vão ver que nós vamos ter uma qualidade, né? E eu dou uma qualidade de sobrevida para o paciente. Quanto mais rápido a gente realizar o processo, mais rápido e melhor vai ser o prognóstico do paciente. Espero que tenha ficado claro. Quero que vocês assistam essa aula, eu vou disponibilizar um vídeo para vocês, assistam também. Assistam a aula passada e semana que vem nós vamos fazer um plantão de dúvidas para esclarecer todas elas, tá bom? Espero vocês, até lá!